Bom, boa noite, pessoal. Hoje na OAB, a OAB por meio das comissões de Direito de Energia, Direito Marítimo e Portuário, nós vamos conduzir o debate sobre o setor de energia, um dos setores que mais cresce, que mais vem sendo debatido no nosso país. Vamos falar sobre as prerrogativas da agência que regula o setor, a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Vamos falar sobre a Lei do Gás. Já tivemos um webinar previamente em junho para falar especificamente de termos técnicos, os pontos técnicos, a aplicabilidade da nova Lei do Gás, como é que funciona esse setor. Antes de falarmos do novo marco regulatório, do novo marco legal, nós temos que conhecer o setor, nós temos que conhecer esse mercado. E os advogados, nós da OAB do Maranhão, nós da OAB de Brasília, nós damos ênfase, nós damos visibilidade a esses setores de transporte, de logística, de infraestrutura, e por meio da Comissão de Direito da Energia, a essas mudanças que vêm acontecendo aí no nosso país. E hoje nós convidamos a doutora Simone Araújo, que, além de doutora em manejo de recursos naturais pela UNB, ela esteve na coordenação do programa Novo Mercado do Gás. Eu tive a oportunidade de trabalhar na ANTAC, na Agência Nacional de Transportes Aquaviários, à época, e ela esteve no Ministério de Minas e Energia, e então ela já tem uma larga caminhada no setor, especialista na área, conhece com profundidade as responsabilidades do Ministério de Minas e Energia, e agora está na diretoria da Agência Nacional de Petróleo. É muito orgulho termos aí, além de especialista, além da competência, temos uma mulher à frente da ANP. Doutora Simone, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por aceitar nosso convite. A gente já vem debatendo desde junho sobre a sua vinda aqui para falar de conforme a ANP é a pessoa que está representando a nossa agência que regula o setor. Então, para nós, é uma honra na OAB, não só no Maranhão, mas no Brasil, termos aqui a sua participação para falar um pouco do setor. Meu nome é Nájila Boaten, eu fui assessora, como eu já havia comentado, eu fui assessora também na agência que regula o transporte aquaviário, né, que é a ANTAC. Nós fazemos essas reuniões com as agências reguladoras, inclusive com a ANP. Eu participei de várias reuniões à época com a ANP e também depois, enquanto assessora lá no Senado, na Comissão de Infraestrutura. Então, foram vários projetos de lei, é muita caminhada. Eu conheço, você que vivenciou essa trajetória sabe como foi todo esse processo, várias audiências públicas, várias reuniões junto às demais agências, aos intervenientes do setor, às empresas que atuam no setor de indústria, no setor de energia, para chegar a esse momento tão importante que foi a sanção do novo marco legal. Como eu falei, realizamos em junho o webinar com o Giovanni Paiva, nosso colega aí também trabalhou na Petrobras, trabalhou na ANTAC, e ele falou dos pontos mais técnicos da aplicação da Lei do Gás, e nos colocou em contato com a diretoria da ANP, e temos a satisfação de tê-la aqui conosco. Eu estou aqui também com meu colega, doutor José Luiz Gama. Ele é professor, tem uma paixão aí pela docência, assim como você, é sociólogo, é advogado, nosso parceiro na Rachid Maluf Advocacia, é presidente da Comissão de Direito da Energia da OAB do Maranhão, e vai conduzir os debates junto comigo, e nós temos, volto a dizer, nós temos a função, por meio das comissões de Direito da Energia e de Marítimo e Portuário, de dar visibilidade a esse setor, área de logística, área de infraestrutura, e nesse evento ao novo marco regulatório, ao novo marco legal, ao setor de energia como um todo. Doutor José Luiz, eu te passo a palavra. Boa noite, Nájila, obrigado. Boa noite, doutora Simone. Eu gostaria, primeiramente, agradecer a presença da doutora Simone, agradecer o fato dela ter aceito o convite das comissões de Direito da Energia e de Direito Portuário da OAB. Eu sei como é que a agenda é cheia, o trabalho, como consome o nosso dia, mas ficamos muito felizes por a senhora ter aberto esse espaço na sua agenda para poder falar com a gente aqui, discutir um pouco mais sobre essa nova regulação do gás. A nossa comissão, deixa eu fazer um breve parênteses também para poder falar um pouco da nossa comissão e do trabalho que a gente desenvolve aqui, né? A Comissão de Direito da Energia da OAB foi criada com o intuito de
fazer esse diálogo com a sociedade e abrir as portas da própria instituição com relação ao tema, tanto na relação com as empresas privadas, quanto na relação com o próprio Estado, seja ele por meio da União, estados e municípios. É um tema que, de certa forma, é um pouco fechado, não é de todo conhecimento da sociedade. O cidadão, como um todo, ele basicamente fica atento a essas questões quando a conta de energia dele lá na ponta aumenta e ele reclama e não sabe nem como é que precifica isso, ou então quando o preço da gasolina também aumenta. Aí a sociedade, de certa forma, reclama, tem o burburinho, tem a repercussão social, e a OAB não pode ficar de fora, não pode fechar as portas, fica de portas abertas para tentar debater os temas como um todo, sendo ali um canal, o último anteparo da democracia, o último anteparo da sociedade em relação à força estatal, em relação à força regulatória do próprio Estado. Então, quando foi criada essa comissão, a gente busca ir de encontro aos melhores. Então, quando foi pesquisar alguém que pudesse falar sobre o tema, todo mundo entrou em unanimidade, que seria a doutora Simone, a responsável por falar esse tema. Inclusive, o próprio doutor Giovanni, quando falou da outra vez, no dia, foi em maio, dia 25 de maio, conversou com a gente ali, teceu elogios, então vamos buscar o melhor para que pudesse falar com a gente e com a sociedade, explicando o tema, que seria essa nova regulamentação do gás, essa nova lei do gás, e de que forma isso pode influenciar as próximas relações sociais, o futuro da energia dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Então, agora eu vou fazer um breve resumo aqui do currículo extremamente extenso da doutora Simone, é uma pessoa extremamente qualificada, uma profissional de fino trato. Então, eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que foi o currículo, que nós estávamos até conversando um pouco aqui, como que ela chegou a essa posição que está hoje, uma segunda mulher como diretora da história da ANP. Ela é graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela instituição também, doutor em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais pela UNB e especialista em Políticas Públicas. Ela exerceu funções nos Conselhos Fiscais da Petrobras, bem como é docente, né, da Universidade Federal de Sergipe, né, e também trabalhou no Ministério de Minas e Energia na coordenação do programa do Novo Mercado do Gás. E hoje está como diretora da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Doutora Simone, a palavra está com a senhora. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutor José Luiz Gama. Muito obrigada, doutora Nájila. É uma honra ter a oportunidade de discutir aqui com um público tão qualificado nesse webinar que vai trazer o tema da nova Lei do Gás e Setor de Energia. Queria fazer uma saudação especial ao meu querido amigo Giovanni Paiva. A gente sabe que quando os amigos falam da gente, a gente tem que reduzir um pouco a metade, porque os amigos são, em geral, corujas, né? A gente acabou de passar essa semana pelo Dia do Amigo. Giovanni foi alguém que eu conheci quando ele esteve na ANTAC, a doutora Nájila estava junto. Depois a gente teve uma interação muito forte por ocasião da definição do modelo, né, do novo modelo do mercado de gás. E aí, uma das coisas que eu mais admiro no Giovanni é que, mesmo quando estivemos assim, defendendo pontos de vista opostos, nós sempre tivemos um debate urbano, um debate muito respeitoso e, sobretudo, um debate que enxergava o valor da ideia do outro. Além disso, eu acho que eu tenho uma especial honra nordestina que sou, sergipana da Gema, né, de estar falando para um estado do Nordeste como o Maranhão, um estado rico em cultura, um estado rico em riquezas naturais, mas, sobretudo, um estado rico das pessoas, né? E aí eu gostaria de fazer uma especial saudação a uma das minhas melhores amigas, uma das melhores pessoas deste mundo, a doutora Thaís Durães, advogada, né, hoje responsável pela administração da área da Agência Especial Brasileira em Alcântara e que está nos assistindo hoje, está aqui no nosso gargarejo. Então, Thaís,
um abraço apertado e espero logo poder estar aí junto do seu lugar, porque há muito que ela me chama para conhecer os Lençóis Maranhenses e eu já conheço o estado do Maranhão, mas um pouco mais do Piauí do que do Maranhão, e eu espero que a gente avance na vacina, a exemplo do que está acontecendo no estado do Maranhão, para todo o país, para aí podermos retomar a nossa vida, né? Em que pese a gente sabe que mesmo nas maiores crises, né? Lembrando do ideograma chinês, né? Que fala de crise e oportunidade, essa pandemia ela oportunizou que fizéssemos encontros como esses, né? Em que a gente não precisa deslocar-se dos nossos pontos originais e, ao mesmo tempo, um encontro absolutamente inclusivo, porque certamente pessoas que estão nesse encontro não poderiam estar se ele não tivesse essa democrática possibilidade de acessarmos as informações por meio de uma plataforma como, por exemplo, o YouTube, que não só vai permitir que a gente esteja em tempo real juntos, mas vai permitir perenizar esse encontro de hoje, o que nos dá mais responsabilidades, né? Porque vocês, advogados que são, eu me atrevo a dizer que a gente hoje, nesses tempos odiernos, a gente não tem direito ao esquecimento. Então, isso aumenta mais a nossa responsabilidade neste encontro. Eu queria elogiar imensamente o título da palestra, porque eu acho que quando vocês disseram para a gente que a gente ia falar de gás e energia, vocês fizeram um salto assim, fundamental, porque vocês conseguem inserir de forma muito evidente o gás natural no contexto da energia no Brasil. E, nesse sentido, eu queria pedir ao Júlio, que trabalha comigo e me acompanha e me ajuda aqui em lidar com esse dia a dia aqui dos nossos tempos, que colocasse o nosso primeiro slide. E lembrando para vocês assim, que o levando-se em conta que a gente está entendendo qual é o papel da agência reguladora, onde eu me coloco hoje, né? E, ao mesmo tempo, qual é o seu papel nesse novo cenário, tendo sido sancionado um novo marco legal em abril de 2021, eu começo me reapresentando, se o doutor José Luiz me permite, né? Eu tenho formação original em engenharia química, depois eu fiz 2 formações de pós-graduação muito mais vinculadas ao setor ambiental ou de gestão de recursos naturais, onde fiz mestrado e doutorado, né? Mestrado na minha universidade de origem, Universidade Federal de Sergipe, e doutorado na Universidade de Brasília. Depois, eu fiz uma especialização em políticas públicas e gestão governamental. Essa é uma obrigação da minha carreira, né? Eu sou há 27 anos servidora pública e há 17 anos exerço como servidora pública o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, que é o denominado gestor governamental. Esse é um cargo que, tipicamente, ele é formado no seio da Escola Nacional de Administração Pública para formular a política pública. E eu posso dizer a vocês, como servidora pública, como cidadã, né, como mulher, finalmente como pessoa, né, que eu tive a oportunidade, nessa minha trajetória de 16 anos no Ministério de Minas e Energia, né, antes de novembro do ano passado, passar a integrar com muita honra e muita responsabilidade a diretoria colegiada da ANP, eu tive a oportunidade de, por meio do gás natural, né, amadurecer o meu conhecimento sobre o setor, e aí falando de uma forma mais ampla, né, o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, mas, sobretudo, eu tive a grande oportunidade de ver realizar todas aquelas teorias que eu tive a oportunidade de estudar, seja por obrigação do meu curso de formação de 4 meses, seja por obrigação na minha carreira, até que você chegue no topo, de fazer uma qualificação a cada 3 anos, em que você permanentemente se atualiza. Ou seja, tive a oportunidade de ver uma política pública sendo proposta, do ponto de vista de todos os mecanismos ex ante dessa política. Estamos vendo essa política ser implementada e estamos vendo ocorrer mecanismos de governança e accountability
visto que essa política ela passa por um processo de monitoramento, por meio de um comitê gestor, e que tem ali os pontos de controle para que a gente possa, eventualmente, ajustar os potenciais pontos de melhoria dessa política. Além disso, ela se instala levando-se em conta uma governança que estabelece qual é o papel do formulador de política pública, que está claramente desenhado por meio do Conselho Nacional de Política Energética, cujo braço executivo é o Ministério de Minas e Energia, e que tem na agência reguladora o braço de implementação de política. A agência regula no ambiente legal, infralegal e normativo que se coloca, e contamos ainda aí com a empresa de pesquisa energética como o braço do planejamento. E aí, dentro desse aprendizado que a gente faz, né, eu comentei com a doutora Nájila e o doutor José Luiz, que a gente vive muitas vidas dentro da nossa vida, né? Pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, e que a gente sempre tem a oportunidade de se reinventar, né? E esse é um processo em que eu me reinventei, porque assim, depois de 16 anos fazendo política pública, formulando política pública, depois de 16 anos, né, fazendo exatamente essa interlocução, por exemplo, com o Congresso, por meio da Comissão de Serviço de Infraestrutura do Senado, né, aqui que a doutora Nájila teve a oportunidade de ser assessora, agora eu tenho um novo papel. E o papel da agência, ele é tão grande quanto bem definido. A agência regula unicamente, né? A agência é responsável pela regulação econômica setorial. Muitos fazem regulação econômica, inclusive a agência. Muitos fazem política pública. A agência não faz política pública. Mas não há nenhum outro agente nessa governança responsável pela regulação econômica do setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. E pensando dessa forma, eu peço para o Júlio passar o próximo slide. É um slide em que a gente revela exatamente qual é a função da agência. A doutora Nájila, aqui, que trabalhou na ANTAC, sabe que uma agência é um ser vivo, né? Eu costumo dizer. Que ela tem, talvez não, certamente o seu principal ativo é seu corpo técnico. A ANP ela tem uma característica, não aqui, querendo ser barrista, como eu sempre digo, que Sergipe é o melhor lugar do mundo, não querendo ser barrista com a ANP e querendo talvez fazer pensar que a ANP é a agência mais importante do Brasil, aí eu não me atrevo a dizer do mundo, a agência ela pode não ser a mais importante, a mais relevante, a maior, mas certamente é aquela que convive com temas extremamente diversos. E os temas são diversos, e não apenas porque eu estou falando de petróleo, que é uma indústria própria, de gás natural, que é uma indústria de rede com características próprias, e de biocombustíveis, que tem a sua própria lógica de mercado, mas por quê? A ANP, mais do que uma agência que faz uma regulação do poço ao posto, ou do poço ao poste, se quisermos estender para a energia elétrica, é uma agência que eu costumo dizer que regula de fio a pavio. Porque é uma agência, por exemplo, que tem lá no upstream, na exploração e produção, um agente do tamanho da ExxonMobil, que é certamente a principal major do setor de petróleo e gás natural no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a agência é responsável por regular o posto revendedor de combustíveis, que está aqui nas minhas costas, aqui, que eu olho para a janela e consigo saber quanto está o preço do combustível. Então, vocês imaginem o que é você regular agentes com portes tão diversos. Da mesma forma, a gente está falando de uma agência que tem, na sua responsabilidade de gerir esse conjunto de agentes regulados, a casa de mais de 130 mil agentes regulados. Porque a agência cabe regular, é a sua função principal, e essa regulação ela tem como objetivo básico, central, basilar, proteger o consumidor em termos de preço, o preço é livre dos combustíveis, mas cabe à agência zelar pela transparência e por comunicar aos órgãos de defesa da concorrência sempre que for observadas práticas anticompetitivas pelos agentes econômicos que
se transformem em práticas lesivas ao consumidor. Proteger o consumidor em termos da qualidade dos combustíveis. Então, os combustíveis no Brasil, eles alcançam índices internacionais. Então, nós estamos falando de uma qualidade acima de 97% do etanol, do diesel B, o denominado diesel rodoviário, e da gasolina. E, ao mesmo tempo, ela tem que proteger o consumidor em termos de oferta, ou seja, ao consumidor tem que ser garantido a segurança do abastecimento nacional de combustíveis. A segunda tarefa principal da ANP é contratar. A gente tem uma tarefa clara de assinar os contratos de concessão no regime de concessão dos blocos de exploração e produção, e nós temos ali uma atividade que é muito própria do dia a dia do consumidor, é quando a agência mais chega perto do seu objetivo central, que é o momento em que a gente faz toda a fiscalização do abastecimento de combustíveis, mas essa fiscalização, ela, na verdade, se estende por todos os pontos da agência, que regula o upstream, o midstream e o downstream, ou seja, é responsável pela regulação de atividades como exploração e produção de petróleo e gás natural, produção de combustíveis, a exemplo e da mesma forma dos biocombustíveis, transporte, refino, distribuição e revenda. Ora, pensando dessa forma, a gente podia ir para o próximo slide, por favor, Júlio, e aí já começarmos a olhar com clareza o coração da nossa palestra, né? E aí eu me permiti fazer um pouco um recuo conceitual com vocês, para que a gente pudesse entender o que é uma indústria de gás natural. Vejam, eu comentei com vocês que a agência regula a indústria do petróleo, a indústria do gás natural e a indústria dos biocombustíveis. A indústria do gás natural, ela é sui generis, talvez por isso, quando eu coloquei os pés no Ministério de Minas e Energia, lá nos idos de julho de 2004, eu rapidamente me encantei com o mundo do gás natural. Por quê? Primeiro porque tem eu diria assim, essa capilaridade, né? O gás natural, ele se relaciona com a indústria do petróleo, ele se relaciona com o downstream, né? Com a sua aplicação, por exemplo, no uso rodoviário como GNV, ele faz a ponte, né? Aquela necessária transição energética que está se acelerando agora com os adventos da pandemia, ele certamente será uma porta de entrada da regulação do gás para você atrair, por exemplo, o biogás e o biometano, né, que são soluções muito importantes e que se relacionam, por exemplo, com a nova regulação do saneamento básico. E o gás natural, ele hoje tornou-se cada vez mais evidente para todos nós, neste momento em que, infelizmente, lidamos com a crise hídrica e que tem sido fartamente discutido a geração termoelétrica a gás. E quando eu for falar disso, eu tenho que levar em conta o modelo que o Estado do Maranhão carrega, né? Que no Estado do Maranhão você tem um modelo que a gente chama gas to air, em que você tem, por meio de uma empresa que explora uma determinada concessão, que utiliza esse gás praticamente integralmente para a geração termoelétrica a gás, permitindo que você tenha o Estado do Maranhão como um Estado exportador de energia, o que o torna extremamente relevante quando você olha para o Sistema Integrado Nacional do ponto de vista da energia elétrica. Ora, quando eu faço esse pequeno cenário, né, eu tenho que dizer para vocês que o gás natural começa a se distinguir das indústrias do petróleo e dos combustíveis e biocombustíveis, combustíveis líquidos e biocombustíveis, no momento em que o gás é uma indústria de rede. O que é uma indústria de rede, né? Uma indústria de rede é uma indústria que vai ter sempre uma infraestrutura, como é que eu posso dizer? Eu estou procurando enterrada. Então, vou falar para vocês 4 típicas indústrias de rede que estão ali no nosso dia a dia. A indústria de energia elétrica é uma indústria de rede, a indústria ferroviária é uma indústria de rede, e o saneamento básico é a indústria de rede. E é interessante observar que o gás traz essa pluralidade, né? Ele tem características tão próprias, tão peculiares, que permite dizer que o gás
se apropria de características de cada uma dessas indústrias de rede que eu listei, sem deixar de ter a sua própria singularidade. O que eu quero dizer? Bom, o gás ele se assemelha à indústria da energia elétrica, quando, a exemplo do que você está vendo aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês, você tem uma área de produção de gás natural, pensando produção de energia elétrica, e uma área de consumo de gás natural, fazendo uma correlação simples, consumo de energia elétrica. Mediada, então você tem a produção e o consumo, duas atividades potencialmente competitivas, mediadas por dois monopólios naturais. E esses monopólios naturais, eles podem ser monopólios naturais puros, aqueles que decorrem de uma organização industrial que diz que não faz sentido você ter uma infraestrutura replicada, ou podem ser monopólios naturais que decorrem da Constituição e decorrem da lei. No caso do gás natural, você pode dizer que você tem em duplicidade esses monopólios. Por quê? Porque, à exceção dos Estados Unidos, toda a indústria do gás natural no mundo, ela se organizou sempre desta forma que aqui está. Você tem, de um lado, atividades... Continua nesse slide, Júlio, pode voltar? Você tem atividades potencialmente competitivas, mediadas por dois monopólios naturais, que são o transporte de gás natural regulado pela União e a distribuição regulada pelos Estados. Onde nos assemelhando, voltando ao tema da energia elétrica, podemos dizer que na energia elétrica você tem geração de energia, transmissão de energia, distribuição de energia elétrica e consumo de energia elétrica. No gás natural, você tem produção, exploração e produção de gás, transporte de gás, distribuição de gás e consumo de gás, seja nos meios térmicos ou não térmicos. Em que momento o gás se distingue do setor elétrico e passa a se assemelhar com as ferrovias? No momento em que você introduz o conceito de carregamento. Então, o setor de gás, você faz um carregamento na malha de transporte de gás. Você reserva capacidade na malha de transporte de gás. Igual você reserva a capacidade no vagão de uma ferrovia. Esse é o conceito do carregador na indústria do gás. E, por fim, a gente vai olhar qual seria a semelhança que teríamos como indústria de rede com saneamento, para além do fato de que utilizamos, em grande parte, dutos enterrados, né? Tubos enterrados. O saneamento talvez seja aquele setor cuja complexidade constitucional é maior do que o gás natural. Porque aí começamos a nos distinguir como indústria do resto do mundo. E eu pediria ao Júlio agora sim para passar no próximo slide. Muito bem. Na indústria do gás no Brasil, a gente tem o que é chamado de competência constitucional concorrente. Porque na indústria do gás, para além de todo o monopólio que a União detém, nós temos lá o parágrafo 2º do artigo 25 da Constituição, que diz que compete aos estados a regulação dos serviços locais de gás canalizado. É o denominado Serviço Público de Distribuição de Gás Natural. E qual é a analogia que eu faço com o saneamento? O saneamento só tem uma complexidade adicional, porque além do nível da União, do nível dos estados, o saneamento também é de competência dos municípios. Mas existe uma diferença central de coordenação. Enquanto no saneamento os municípios e os estados se juntam com a União e reconhecem a ANA, Agência Nacional de Águas, como um ente coordenador, definidor de diretrizes, de orientações, isso está inclusive na lei do saneamento. No caso do gás, não há essa, digamos assim, essa tendência a essa coordenação natural que seria esperada entre os níveis da União e o nível dos estados. Ao contrário, né, talvez pela gênese deste tema, talvez por causa das discussões que envolveram o fazer a Constituição
que estava na cabeça dos constituintes. Esses dois níveis de regulação do gás, na verdade, vêm travando, né, batalhas de, eu diria assim, batalhas de competência. E essas batalhas de competência, elas refletem um certo pêndulo, que horas navega para um lado, horas navega para o outro. E isso é muito revelador, inclusive, nos inúmeros marcos legais que se sucederam. E se revela também nas próprias legislações estaduais. E por que isso é certamente um elemento que traz complexidade à gestão de uma política pública para o gás natural no Brasil? É porque a indústria do gás natural ela só será completa se houver uma perfeita integração, uma perfeita harmonização entre os níveis federal e estaduais da regulação. Levando-se em conta que deve ser uma pedra basilar o absoluto respeito às competências estaduais para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado, ou a muito conhecida por todas distribuição. Então, fechando esse slide, é importante fazer uma analogia muito simples que eu costumo usar para favorecer o nosso entendimento. No gás natural, a exemplo de nós, brasileiros, nós temos nacionalidade e naturalidade. Eu, por exemplo, com muito orgulho, sou brasileira e sergipana. Estou aqui junto com brasileiros e maranhenses brilhantes, dividindo comigo essa noite. Assim é no gás. O gás, quando você está falando da União, você está falando de atividade econômica. Então, todas as atividades, antes do Citygate, antes da mudança de titularidade, antes da transferência de custódia, são responsabilidade da União. Assim, a importação, a exploração, a produção, o processamento, o tratamento, o transporte, a exportação, a estocagem, a comercialização, a utilização de modais como gás natural comprimido ou gás natural liquefeito, são atividades econômicas reguladas pela União, desenvolvidas a conta e risco do agente econômico. Aí o gás entra no estado do Maranhão, ou é produzido no estado do Maranhão. Neste momento, quando ele é entregue à distribuidora, toda a regulação passa a ser integralmente e altivamente do Estado. Dito isso, eu espero poder retomar esse tema quando eu estiver conversando com vocês sobre o novo marco legal, quando eu estiver conversando com vocês sobre o decreto regulamentador e quando eu estiver fazendo os meus encaminhamentos finais. Próximo, por favor, Júlio. Vamos pensar o que é o mercado de gás natural no Brasil, né? O mercado de gás natural no Brasil é um mercado que oscila entre 90 e 100 milhões de metros cúbicos dia. É um mercado que tem muitos Brasis dentro do Brasil, porque você tem estados cuja movimentação de gás, a comercialização de gás, compara-se aos grandes mercados europeus, e a gente tem estados onde você tem distribuidoras e não tem gás, ou gasodutos, e você tem estados que nem distribuidoras, tampouco gasodutos existem. Então, isso significa que um formulador de políticas públicas e um regulador, tanto federal quanto estadual, tem que ser capaz de enxergar essas diversidades sem que isso se transforme numa condição que desenvolva uma área mais do que a outra. Próximo slide, por favor, Júlio. Bom, aqui eu trago para vocês um breve histórico de como se desenvolveu ao longo do tempo todos os aspectos que dizem respeito aos marcos regulatórios do gás. Bom, acho que o primeiro marco que eu já comentei com vocês é a Constituição de 1988, que deixou muito clara e muito bem dividida as competências entre a União e os estados, e isso eu explorei amplamente ali naquele slide que faltam das competências constitucionais. Acho que o segundo importante ponto, né, de atenção para a gente, quando a gente está olhando uma linha do tempo, é certamente a emenda constitucional número 5 de 1995, que quebrou o monopólio. Naquela ocasião, apenas a Petrobras, né, que exercia uma atividade desde 1953, quando ela foi criada, né, no âmbito de uma campanha O Petróleo é Nosso,
a Petrobras passa a dividir esse ambiente, né, o ambiente da exploração, da produção, do transporte, da comercialização e até da distribuição de gás natural, não apenas com ela, não apenas ela mesma sendo o seu monopolista incumbente, mas com outros entes estatais, no caso dos estados, que têm parceria com as distribuidoras. Em grande parte do Nordeste, praticamente todas as distribuidoras, elas têm participação societária relevante dos estados, mas também com outros agentes com os quais ela potencialmente disputaria mercado na direção, como dizia à época a emenda constitucional número 9 de 95, que fez 25 anos no ano passado. E assim, eu tenho um colega de trabalho que inclusive me substituiu quando eu fui para a ANP como diretor do departamento de gás, que ele tem, apesar de ser engenheiro, ele tem um hábito muito saudável, né? Ele costuma buscar entender a intenção do legislador. Então, toda vez que ele vê uma lei que o interessa, uma emenda constitucional que chama a atenção dele, ele vai lá ler a exposição de motivos. E ele, nessas suas, digamos assim, nesse seu trabalho arqueológico, né, da Constituição ou das leis, ele descobriu que quando a emenda constitucional número 9 de 95 foi colocada, a número 9 de 95, mais especialmente a número 5 de 95, foi colocada à discussão, o que se interessava à época era criar um ambiente aberto, dinâmico e competitivo nos mercados de exploração e produção de petróleo e gás natural. À época era a preocupação, os combustíveis ainda não estavam nesta discussão. E não sei se vocês conhecem, né, o objetivo do novo mercado de gás é criar um mercado aberto, dinâmico e competitivo. Abrindo meu coração, foi coincidência, tá? Porque a gente escreveu uma coisa primeiro e depois a gente olhou o conteúdo da emenda constitucional. Mas o que aconteceu, na verdade, né? Em termos da exploração e produção, isso se deu perfeitamente. Para vocês terem uma ideia, quando esse mercado foi aberto e ocorreu a denominada rodada zero de blocos exploratórios, né, de licitação de blocos exploratórios, nós tínhamos uma empresa. Hoje nós temos 93 empresas atuando no setor de exploração e produção. Ora, é um número surpreendente e fabuloso, né? E nesse caso, você tem aí empresas de todo porte. Você tem uma empresa, como eu comentei, a ExxonMobil, tem uma empresa como a Eneva, aí no Maranhão, mas tem empresas que fazem exploração de campos e acumulações marginais ali nas bacias maduras. Então, você tem, assim, empresa de todo porte com um perfil correspondente àquela atividade. Mas, nos setores de gás natural, refino e distribuição de combustíveis, o efeito foi o contrário. O que se viu foi uma mais absoluta concentração do mercado nos últimos 24 anos. Né? É possível dizer que até 2015, quando a Petrobras ensaia um desinvestimento no setor de gás, o que a gente viu foi um profundo adensamento, transformando a Petrobras num agente efetivamente monopólico, né, com um monopólio de mercado, e que, de fato, mesmo tendo labutado para a primeira lei do gás, que é a Lei 11.909 de 2009, não alcançamos a abertura desejada lá em 95, quando o monopólio foi quebrado. E, da mesma forma, aconteceu no refino. Não sei se vocês sabem, mas quando a Constituição foi efetivamente promulgada, nós tínhamos vários agentes estrangeiros que ocupavam aqui a cena do downstream no Brasil, né? Da distribuição e revenda de combustíveis. E passados 25 anos, nós temos 3 grandes agentes, né? 2 nacionais e um terceiro, também nacional, resultado de um joint venture entre um agente privado brasileiro e a anglo-holandesa Shell, e todos os outros agentes privados estrangeiros que estavam conosco no início dos anos 90, desistiram deste mercado. Então, significa que nos mercados de gás natural e refino de distribuição, há sim um tempo enorme, um tempo decorrido em face de uma decisão do Congresso Nacional, que é a Caixa de Ressonância da Sociedade,
para que a gente tenha, finalmente, mercados abertos, dinâmicos e competitivos. Nos idos de 97, tivemos a famosa Lei do Petróleo, né, a lei que, inclusive, cria o Conselho Nacional de Política Energética, que é a própria ANP. Ali, em 2009, tivemos a denominada primeira Lei do Gás, que é a Lei 11.909. Eu não tive a grata oportunidade de acompanhar a discussão no Congresso, apesar de já estar no departamento, mas eu tive o dever de fazer a regulamentação, que foi, à época, o decreto 7382. Preciso abrir meu coração e fazer uma confidência com vocês. Desde sempre, eu sabia que não ia funcionar. Porque o arranjo que se fez, a fim de fazer uma coisa muito interessante em política pública. Eu não sei se vocês sabem, que não fazer é fazer política pública. Eu não sei se vocês sabem de que em política pública tudo pode acontecer, inclusive nada, tá? Então, assim, com o afã de não criar uma ruptura ou não correr o risco de você ter, talvez, um eventual desequilíbrio do mercado, com a retirada da Petrobras de uma função central, o que se objetivou com esta lei, aquela de 2099, foi o seguinte: Petrobras, olha, você é deste tamanho aqui, desse tamanhão, pode-se dizer assim, e deste tamanhão você vai continuar ficando, tá? E a gente vai expandir o mercado em torno de você de forma marginal, e aí essa expansão vai fazer com que o seu market share, ou seja, seu poder de mercado, seja diluído sem que você perca seu tamanho. Essa foi uma tentativa, assim, válida, legítima, que correspondia ao modo de pensar do Congresso naquela época. E não funcionou, tá? Mas, assim, não vamos sofrer, né, do complexo de vira-lata, tá, gente? Os países que fizeram uma profunda reforma no mercado de gás, especialmente os países europeus, nos quais nós nos inspiramos, e aí eu estou falando da Península Ibérica, Portugal e a Espanha, estou falando da França, estou falando da Itália, eles passaram por todas essas crises que nós passamos existenciais, e ocorreram ciclos de políticas públicas, de medidas dos órgãos antitrust, os órgãos de defesa da concorrência, e dos próprios reguladores e formuladores de políticas públicas, que fizeram que o mercado de gás na Europa pudesse evoluir para chegar onde se deseja chegar, que é o modelo do denominado mercado ibérico de gás e energia, onde você tem o gás comercializado em contratos futuros, como a gente imagina que será o lugar que a gente vai chegar, o lugar em que o gás venha a ser comercializado no Brasil, no mercado organizado, que é basicamente um mercado em bolsa. Aí viemos digamos assim, então vocês percebem aqui que a gente vem em ondas, né? E é assim mesmo que se dá um processo de reforma. O processo de reforma é um processo vivo que vai se renovando e avançando, correspondendo ao contexto. Chegamos ali nos idos 2015, 2016, quando a Petrobras, mergulhada numa crise bem conhecida por todos nós, decide desinvestir em alguns dos seus ativos. Primeiro, ela opta por desinvestir nas suas áreas de exploração e produção fora do Brasil. Ela decide desinvestir em algum refino que ela tinha fora do Brasil, seja nos Estados Unidos, no Japão e até mesmo na Bolívia, e na Argentina, e ela passa a focar, naquele momento, o seu olhar naquilo que lhe dava, digamos assim, um retorno mais evidente, né? Uma taxa interna de retorno mais evidente, que é certamente a exploração e produção. Existe a famosa frase atribuída ao Soros, né? A gente tem que tomar cuidado que nesses tempos de internet, pobre da Clarice Lispector, eu acho que ela deve se revirar no túmulo quando ela lê as frases que atribuem a ela. Eu, se fosse ela, ficaria bem incomodada. Mas dizem que o Soros falou, né, que o melhor negócio é uma empresa de petróleo. E o segundo melhor negócio é uma empresa de petróleo quebrada. Então, sob essa máxima, a Petrobras voltou o seu planejamento estratégico a esse core business e começou a desinvestir, especialmente no mercado de gás natural e no mercado de refino e distribuição. Quando um monopolista incumbente ou um incumbente monopolista faz esse movimento, é obrigação do formulador de política pública e do regulador se reinventar, porque ele precisa fazer frente a esse novo desafio, que é
a chegada de novos agentes, o aumento da competição e consequentemente, da concorrência, e, certamente, uma diversidade que ele não enfrentava antes, quando ele tinha um único agente. Nesse sentido, no caso específico do gás natural, foi criado em junho de 2016 o Gás para Crescer, e eu acho que ele foi criado num dia abençoado para nós nordestinos, né, que ele foi criado no dia 24 de junho de 2016, todo mundo sabe que 24 de junho é o dia de São João. E naquela ocasião, começamos a desenhar o que seria o novo modelo para o mercado de gás. Esse processo teve uma série de decisões, resultou numa resolução de diretrizes estratégicas do Conselho Nacional de Política Energética ao final de 2016, a resolução 10 de 2016, e motivou um primeiro movimento no Congresso para que pudéssemos constituir uma nova lei do gás, um marco agora adequado a este novo momento de organização do mercado de gás. Não evoluímos, né, ao longo de 16, 17, 18 com o Congresso Nacional, natural, é isso mesmo que acontece, né? Está aqui a doutora Nájila, que foi a assessora da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, sabe que tem realmente esses tempos e movimentos, avanços e recuos, e, por uma decisão estratégica, optou-se, naquela época, por meio de decreto, que é uma regra infralegal, estabelecer tudo que nós poderíamos implementar de uma reforma sem que houvesse necessidade, naquele momento, de fazermos uma lei dentro do Congresso. E aí surgiu o famoso decreto 9616, que foi o decreto que permitiu começar a transição para um mercado aberto, dinâmico e competitivo. Nesse meio tempo, com esse desenho de mercado definido, lançamos o novo mercado de gás em 2019. O novo mercado de gás, ele implementa todo o aprendizado da indústria no Gás para Crescer, e ele avança na transição por meio de algumas medidas muito específicas, né? A primeira delas é a resolução CNPE 16 de 2009, que dá o nosso mapa da mina, né, o nosso roadmap para a transição. O termo de ajustamento de conduta firmado entre a Petrobras e o CAD, onde ela, para concluir ações que a colocavam como um ente que estava atuando de forma indevida no mercado, né, abusando de poder de mercado, e o decreto da Presidência da República, que criou a governança do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás. Ou seja, com esses três instrumentos, a agência pôde ter o necessário respaldo legal, infralegal e normativo para começar a mudança da sua regulação, a fim de fazer frente a esse momento da transição, onde você saía de um mercado com um incumbente monopolista ou um monopolista incumbente, que é a Petrobras, para um mercado cada vez mais diverso. Neste meio tempo, né, ali a partir já de agosto de 2019, também começamos a trabalhar com tratativas com o Congresso Nacional, que culminaram, né, em 2020, em setembro de 2020, com a aprovação pela Câmara dos Deputados do PL 4476/2020, que faz, né, alterações importantes no marco regulatório vigente e que, ao final, veio, em abril de 2021, transformar-se na nova Lei do Gás. Importante destacar que esse texto ele respeitou integralmente uma decisão tomada no ano de 2019 pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados e é integralmente aderente às diretrizes do novo mercado de gás. Júlio, por favor. Aqui, eu queria dizer para vocês onde queremos chegar, né? Onde nós estamos? Eu diria que nós estamos ainda no ambiente monopólico, né? No mercado ainda não competitivo, mas que, a despeito disso, nós já vemos sinais muito importantes, seja do ponto de vista do aparecimento de uma figura que será central no mercado de gás, que é o consumidor livre. Todas essas reformas que se dão nos setores de infraestrutura, elas têm um objetivo em comum, que é empoderar o consumidor aquele entendido claramente como o cidadão brasileiro que consome os serviços de infraestrutura. E essa reforma, ela já é uma reforma em curso.
diferentemente do que aconteceu no passado, diferentemente do que aconteceu nos outros países, onde essa reforma, na verdade, só se dava depois de concluído todos os ciclos de medidas legais, infralegais e regulatórias. Esse é um caso típico em que a gente troca o pneu com o carro andando. Então, hoje, nós estamos saindo desse mercado não competitivo, nós estamos efetivamente numa fase de desenvolvimento de mercado para que a gente chegue ali, como eu já elenquei, a um mercado plenamente competitivo, de preços livres, em que você tenha, por exemplo, uma modelagem semelhante ao mercado ibérico de energia elétrica e gás natural. Próximo, Júlio. Essa abertura ela tem rotas, né? Ela tem um desenho ancorado no modelo conceitual de mercado. Esse modelo tem sido amplamente discutido desde 2020 pela área da agência que cuida desse tema, sob a batuta do diretor Cesário Sec, que é o diretor relator desse tema, e o que a gente deseja é sair de um mercado de negociação bilateral para um mercado em que você passe a ter contratos padronizados e que, ao final, você possa negociar nesse mercado organizado, no modelo em que você tenha, por exemplo, os contratos futuros de gás natural comercializados em um ambiente de bolsas de valores. Próximo, Júlio. Bom, eu comentei com vocês que nós estamos na transição. Ela é viva neste momento. Ela é o momento que nós estamos vivendo agora. E que a regulação da ANP, a regulamentação de políticas públicas e os dispositivos legais e constitucionais já dão conta do que é necessário para que se faça uma transição gradual e segura, mantendo o adequado funcionamento do setor. E o funcionamento do setor ele tem 3 âncoras principais, né? Aqui pensando que você está olhando uma matriz, assim, algo tridimensional. A preservação da segurança no abastecimento nacional, a preservação da segurança jurídica, sem a qual não há investimento, mas, sobretudo, um princípio básico nacional, que é o respeito aos contratos existentes. Essa transição, ela tem agora 3, né, ela tem 3 pilares, mas 3 eixos norteadores. O primeiro dele é o acesso às infraestruturas essenciais. Infraestruturas essenciais são aquelas infraestruturas dentro de uma indústria de rede, como o gás natural, que não são monopólios naturais, mas que representam barreiras de entrada. Exemplos típicos: escoamento, terminais de GNL, unidades de tratamento e processamento de gás. E o que a gente quer é garantir a otimização da utilização dessas infraestruturas. No final do dia, em rápidas palavras, reduzir o custo do Brasil. O segundo aspecto é que a gente precisa imediatamente acessar a capacidade de transporte. Lembra daquele conceito de carregamento que eu falei com vocês lá nos primeiros slides? E eu sou professora, tá, gente? Depois eu vou passar uma prova para todo mundo, porque é o meu estilo, entendeu? Uma vez professora, né, doutor José Luiz? Sempre professora. E eu comecei um dos momentos de uma das minhas vidas, na vida profissional que eu vivi, eu fui professora, e essa é uma vida que eu quero viver de novo. Para isso, a gente tem que claramente criar o mecanismo disposto no CNPE e validado, certificado, ou consolidado, cristalizado na lei, que é a separação das atividades potencialmente competitivas dos monopólios naturais, aqui eu estou falando do transporte, e um elemento central, que eu espero que a gente possa sair desta noite de hoje com um compromisso da nossa Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, que trabalharemos juntos, de mãos dadas, lado a lado, para constituir a harmonização das regulações estaduais com a regulação federal e que possamos, em todos os estados, ter os princípios do novo mercado de gás desenvolvidos para aí assegurar que o gás natural se torne efetivamente uma riqueza para o povo brasileiro, mas especialmente para o povo maranhense. Para isso, existem 2 princípios básicos que a gente tem que levar em conta. Primeiro, que são 2 atividades separadas. A distribuição é a rede, é o serviço público que é prestado na forma de um contrato de concessão. E a comercialização, que é uma atividade potencialmente competitiva. E a distribuidora tem a obrigação, o dever contratual, de assegurar o suprimento para o consumidor cativo. E, eventualmente,
prestar o serviço de distribuição, o serviço de rede, para o consumidor livre, que é o que se deseja, porque assim você auxilia a ampliação dessa malha de distribuição, dessa rede física de distribuição. E que esse processo, que é um processo exercido, ou essa atividade exercida por meio de um serviço público em monopólio, possa ter uma remuneração eficiente dos investimentos, que, de um lado, assegure ao empreendedor a vontade, o apetite de investir, mas, ao mesmo tempo, não atribua a ele ganhos extraordinários que, no final do dia, possa prejudicar o consumidor de gás natural. Próximo slide, por favor. Bom, e a lei, né? Aqui eu trouxe para vocês, assim, quase que como era e como fica, né? Não vou passar um a um, esse slide ficará com vocês, depois o Júlio, que está comigo, vai encaminhar para vocês. Estamos à disposição, a gente tem uma equipe valorosa, que é a equipe da Superintendência de Infraestrutura e Movimentação de Gás, como eu já comentei, sob a batuta do diretor Cesário. Estamos à disposição para escrutinar com vocês cada um desses aspectos. A nova Lei do Gás, ela traz muita responsabilidade para a agência. Eu não sei se vocês sabem, mas na lei existe mais de 90 referências do tipo: compete à a ANP deverá, na regulação da ANP, a ANP tem que fazer, a ANP tem que fazer, a ANP tem que fazer. Em outras palavras, essa reforma, ela depende muito da capacidade de reação da agência. Por isso que todos nós, diretores, estamos integralmente comprometidos com a relevância e com o senso de urgência dessa reforma. Então, essa reforma é uma reforma ampla, né? Não compreende o setor de exploração e produção. O setor de exploração e produção, ele está claramente delineado, desenhado e regulado na lei do petróleo, mas ele começa a trabalhar com as infraestruturas essenciais, com a estocagem, com o transporte, com a importação, ou seja, com todas aquelas atividades reguladas pela União, exceto a exploração e produção. Próximo slide, por favor. A lei ela dá muita ênfase ao transporte de gás, e vocês vão ver mais à frente a razão pela qual ela faz isso. Não é uma coisa solta, ela diz respeito a um conceito de que as trocas comerciais e a formação do preço do gás no mercado atacadista de gás, que é o mercado da União, se dará dentro do gasoduto transporte. Então, vocês percebem que há uma ampla revisão do marco atual sobre o tema. Próximo, Júlio. E essa lei traz uma grande novidade no campo da defesa da concorrência, quando ela insere dois instrumentos básicos: o gas release, que é, em outras palavras, a liberação do gás na comercialização, e o capacity release correspondente, que é a liberação da capacidade na eventualidade de todos os instrumentos que a lei propôs, chegarmos ao final com a conclusão de que ainda não foi suficiente para desconcentrar o mercado. Esse é um instrumento usado no Reino Unido, e foi muito importante para a abertura do mercado de gás do Reino Unido, e foi lá que nós nos inspiramos. Próximo slide. Aqui eu queria falar um pouquinho do decreto, né, que regulamentou a lei do gás. Ele é um decreto que eu considero extremamente inovador. Eu fiz inúmeros elogios e dentro de mim assim, veio aquele orgulho, né, carinhoso, né, porque foi a equipe que eu tive a oportunidade de liderar por 11 anos que fez esse decreto, né? E ele é um decreto aqui constituído numa árvore, né, de decisão para vocês, que tem alguns pontos, alguns highlights que eu considero extremamente importantes, né? E eles estão aqui sinalizados, né? Ele aborda ali todos aqueles tópicos, né? Estocagem, infraestruturas essenciais, abertura de mercado de concorrência, desverticalização, entrada e saída, né? Que permite que você, não importa onde você estiver na malha, para injetar e retirar gás, você vai poder ter quase que transações instantâneas, né? A questão da classificação dos dutos, que eu espero que venha finalmente a dirimir a famosa controvérsia de o que é gasoduto de transporte e o que é gasoduto de distribuição. Um novo regime de outorga, que é a autorização, né? Nós vamos sair finalmente de um regime que fez que a gente construísse 0 quilômetro de dutos, né? De 2009 até 2021, e eu acho que é aquilo que é mais relevante, né?
que é o respeito profundo, a gente repete, né, quase a exaustão, seja na lei, seja no decreto, o respeito ao parágrafo 2º do artigo 25, mas, sobretudo, traz ali, eu diria assim, o mapa da mina da harmonização, e esse é um movimento que já está em curso, liderado pelo ministro Bento Albuquerque, que tem conclamado os governadores e os secretários de energia e mineração dos estados a que façamos um grande pacto nacional para o desenvolvimento do mercado de gás, de novo assegurando que a gente possa transformar efetivamente esse bem do povo brasileiro numa riqueza. Próximo slide. Bom, aqui é um pouquinho a agência prestando contas para vocês, né? A agência ela já vinha nesse caminho, né? Então, alguns temas que estão na lei já vinham sendo regulados pela agência e são temas essenciais à fase de transição, né? E aí eu destaco a autonomia e independência do transportador, o próprio modelo conceitual do mercado de gás, o modelo que dá centralidade ao conceito do consumidor livre, né? A comercialização em hubs virtuais, né? O modelo de entrada e saída, e tantos outros elementos que já estão no mundo, a nova forma de realizar a tarifa e a definição da receita máxima, né? O transporte de gás natural é uma atividade econômica, mas é uma atividade econômica regulada, e o conceito de acesso, que a gente já colocou em curso, no caso da unidade de processamento de gás de Guamaré, no Rio Grande do Norte, mas agora, com o advento da lei, a gente já quer estender digamos assim, esse conhecimento, essa regulação para todas as infraestruturas essenciais, terminais de GNL, unidades de processamento de gás, gasoduto de escoamento, etc. Próximo slide, Júlio. Bom, aqui é o que... Lembra aquelas 90 referências, mais 40 no decreto? É o que a gente alcançou de novas competências. A regulação da autorização de importação e exportação fizemos muito rápido e ficou demonstrado o acerto da agência, né? Porque agora a gente está vendo em meio a essa crise hídrica a importância de podermos importar gás por meio de gasodutos da Bolívia ou da Argentina e por meio dos terminais de GNL, mas sabemos aí que temos grandes ações, como a regulação do gestor de área de mercado, que será responsável pela coordenação deste mercado e da própria forma como os transportadores vão lidar com flexibilidade, com balanceamento, etc. A própria possibilidade de termos no futuro uma entidade responsável pelo mercado organizado de gás, os códigos de rede, que já existem de forma muito consolidada no setor elétrico, a questão das informações, temos avançado fortemente na transparência, né? Transparência é um elemento essencial para a abertura de mercado, já falei da importação e da exportação, a questão da estocagem, da mesma forma que no transporte de gás ficou extinto o regime de concessão, o gás release e o capacity release que eu já mencionei. Podemos avançar, Júlio? Aí a gente fala daquele conceito que eu comentei com vocês, né? Por que o transporte de gás é tão relevante e quase chega a ser o coração desta lei? Porque a gente vai tomar ali emprestado um conceito trazido pela professora Michele Halak, lá no seu paper de 2016, que fala dos tempos e desafios das escolhas, né, da indústria do gás natural, e ela preconiza uma expressão que eu acho que é central. O acesso ao sistema de transporte é pré-condição para o desenvolvimento de um mercado concorrencial. O mercado concorrencial é o local onde compradores e vendedores se encontram para realizar trocas econômicas, trocas de gás, e o preço é uma consequência dessa troca. Então, só assim a gente vai chegar lá naquele mercado que a gente pensou, que é o mercado de competição gás-gás. Próximo, Júlio. Aqui, de novo, é a agência falando do transporte, né? Nós temos aí 6 chamadas públicas previstas para esse ano, nos nossos gasodutos de transporte, nas redes coordenadas pelas 3 principais transportadoras de gás no Brasil, a TBG, que ocupa a região centro-oeste e sul do Brasil, a NTS, que ocupa o núcleo ali do sudeste, e a TAG, que é a transportadora responsável por toda a malha de transporte no Nordeste, incluindo-se o sistema isolado
do Amazonas, que é o denominado gasoduto Urucuquari-Manaus. A ideia é que façamos um conjunto de chamadas públicas para a contratação de capacidade. Lembra daquele conceito que eu trouxe para vocês do trem, do vagão do trem, uma reserva de capacidade, e, num primeiro momento, nós vamos fazer chamadas públicas com as capacidades disponíveis existentes, ou seja, vamos alocar capacidades, e, num segundo momento, vamos ver onde haverá necessidade de expansão, e, nesse sentido, nós temos aí o primoroso apoio da nossa empresa de pesquisa energética. Próximo, Júlio. Aqui é um pouco... Eu até vou falar para o pessoal que essa imagem não nos favorece, porque parece que nós vamos ter um caminho tortuoso, né? Essa curva e essa via cheia de estradas. Talvez o que o pessoal quisesse dizer, né, nesse slide, é que nós sabemos o tamanho do desafio que nós temos e a responsabilidade que a gente carrega. Mas o que a gente espera é chegar ao fim dos próximos 2 anos, né, com exatamente 8 novas regulações para o mercado de gás. Imagine o tamanho do desafio que nós temos. Próximo, Júlio. Bom, esse é meu último slide. Me perdoem se eu me alonguei excessivamente, mas, como eu disse, esse é um tema que eu faço com o coração, né, que move uma paixão pessoal e profissional, e para o qual eu tenho um especial apreço, porque, como eu disse, foi ver realizada uma política pública, aí sim, de fio a pavio. Então, assim, eu acho que o que a gente deseja é efetivamente ter um novo mercado de gás, entendido como um mercado aberto, dinâmico, competitivo e coordenado. Aí eu tomo uma expressão que eu aprendi com a professora Fernanda Delgado, lá da FGV Energia, e essa coordenação ela tem que se dar não apenas entre os agentes econômicos, mas, sobretudo, entre os entes federativos. O segundo aspecto é que, assim, deixando a modéstia de lado, né, a gente tem a convicção que nós estamos finalmente, né, fazendo a primeira abertura efetiva do mercado de gás e, portanto, é uma transformação sem precedentes. Essa reforma em curso, como eu disse, é uma situação típica de trocar o pneu com o carro andando. Por isso é que a gente está trabalhando já com a agenda regulatória em andamento, com base no decreto 10.712, que regulamentou a lei 14.134/2021, com a resolução CNPE 16/2019, o mapa da mina da transição, e acompanhando, de forma subsidiária, o cumprimento do termo de cessação de conduta firmado entre a Petrobras e o CAD. Nós estamos completamente convencidos de que a regulação é capaz de lidar com esse momento de transição. A lei, ela traz, além dos elementos clássicos da lei, que são previsibilidade e segurança jurídica, ela traz um elemento que para nós é fundamental para precaver a existência de novos monopólios. Porque a lei, ela pega todos aqueles conceitos que serviam para a Petrobras nessa fase de transição e dá um tratamento equânime a todos os agentes. A gente sabe que nós somos muito responsáveis por essa capacidade de resposta como regulador, nós temos um papel central na implementação dessa reforma, e, como eu disse, há um compromisso e um senso de urgência por parte dos nossos colegas diretores, né? Toda a diretoria colegiada e todo o corpo técnico da agência está completamente comprometido com essa reforma. E, por fim, dado que eu estou falando de um dos estados mais bonitos do país e mais ricos do ponto de vista cultural e energético, mas, sobretudo, rico na natureza do seu povo, sem os estados não haverá efetivamente um novo mercado de gás. Os estados são fundamentais para a implementação desta abertura. Portanto, contem conosco, contem com a agência, contem com o Comitê de Abertura do Mercado de Gás Natural para que possamos juntos fazer essa revolução. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, doutora Simone. Foi uma aula magna. Pessoal, nós temos várias pessoas aqui que ingressaram no YouTube, fizeram comentários parabenizando, temos perguntas também, e, assim, para quem já trabalhou em agência reguladora, como eu, acompanhei também os trabalhos da ANP aí já há um tempo atrás,
vendo a palestra incrível da doutora Simone, que foi uma aula, ela realmente tem profundo conhecimento, é uma especialista no setor. Nós estamos num momento de oportunidade de ver uma política sendo implementada, uma política que ela esteve à frente aí dessa batalha, dessa luta, tanto no Ministério de Minas e Energia, quanto agora, estando na ANP, ver isso se consolidar. E é como ela mesma disse, que muitos fazem políticas públicas, mas a agência, ela regula. A agência, ela vem para regular, ela tem o papel de fiscalizar esse setor, que é um grande desafio. Né? Entre as agências reguladoras, a ANP é uma grande catalisadora de vários entes econômicos, ela convive com diversas áreas, ela conversa com praticamente todos os intervenientes do desenvolvimento econômico, do setor de economia, do setor de transportes, do setor de infraestrutura, e como a sua palestra mesmo, nós precisamos de acesso de transportes, acesso na maior eficácia na logística, e a ANP ela tem esse papel de regular, como você mesmo falou, de regular os postos de combustíveis, aqueles que estão aqui atrás, você olha pela janela, vê lá o valor, e a ANP está com aquele papel ali de regular. Com os agentes também de atividades diversas, você mencionou também que são mais de 130 mil agentes regulados, né, com a missão de proteger o consumidor e atuar aí para garantir esse serviço, olhando também a parte nós aqui da parte de transportes, nós da parte das agências que regulam a Comissão de Infraestrutura, o Ministério de Infraestrutura, a gente também tem o papel de ver, de ter lá o usuário, o consumidor, aquele que está ali, porque o usuário ele fica sozinho, né? Nós temos as agências reguladoras, as empresas que atuam no setor, e tem o usuário. Então, a agência ela tem esse papel primordial, é um desafio de estar ali fiscalizando e regulando. Aqui no Maranhão nós temos esse grande potencial de um estado exportador de energia elétrica, né? Vimos a sua palestra também, as indústrias de redes, que compõe toda essa umbrella, esse guarda-chuva aí que vem com saneamento básico, com as indústrias, e o gás natural tem essa produção, tem esse papel de produção, de exploração, transporte de gás e distribuição, que traz toda uma dinâmica diferenciada do setor elétrico. Né? Temos a questão da competência constitucional concorrente e todos os intervenientes, estados, municípios e governo atuando juntos para trazer com maior eficácia a aplicabilidade desse novo marco legal. A indústria do gás natural só vai ser completa se tiver a integração de todos os entes federativos, e a gente tem que batalhar para isso. O mercado de gás do Brasil tem muitos Brasis dentro de um só, não só o mercado, não só com vocês aí na ANP, não só no setor elétrico, mas nós vemos a desigualdade, esse desequilíbrio entre os diversos modais de transporte também. Então, a gente batalha muito para isso, né? Para trazer as hidrovias, as rodovias, as ferrovias, com essa integração. E aí entra também o setor de energia, que vai fazer parte, que vai compor esse grande... trazer um maior equilíbrio para a nossa matriz energética e matriz de transporte. Temos ainda o monopólio, o mercado não competitivo, a reforma vem para trazer contratos padronizados, uma consolidação também na Bolsa de Valores, que você mencionou, e o desafio vai ser promover realmente um tratamento equânime a todos os agentes. Doutora Simone, esse papel da ANP é primordial aí à frente do nosso país, você já vem nessa caminhada, eu imagino que você esteja com muita satisfação, realmente é muito gratificante ver um trabalho desse sendo consolidado, e parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe que caminha junto com vocês aí na ANP. Nós aqui na OAB, nós temos essa prerrogativa de dar visibilidade a tudo isso que vem acontecendo, e nós falamos antes, poxa, antes teríamos que ir a Brasília para assistir uma palestra, teríamos que ir para um estado ou outro para assistir uma palestra de 1 a 2 horas, e agora nós temos essa possibilidade de deixar salvo uma grande aula dessa no YouTube para quem não pôde nos assistir, e estamos aqui, nós em São Luís, vocês aí em Brasília, outros temos pessoas do Brasil inteiro nos acompanhando, uma palestra que era para ser em um lugar, né, para estarmos presencialmente, a gente tem essa possibilidade que a pandemia nos trouxe. Eu espero que possa continuar assim, mesmo que depois que passarmos, né, desse período. Mas parabéns, eu vou passar para o doutor José Luiz. Muito obrigada, doutora Simone, e vamos continuar aí nesse contato para ver
esse marco sendo consolidado na prática. Muito obrigada. Doutor José Luiz. Doutora Simone, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e fornecer esse conteúdo, abrir não só para a OAB, como para a sociedade, toda essa carga de informação, que é muito densa, é muito nova, para a sociedade em geral, né? Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua benevolência em relação a abrir, a fazer a transparência desse conhecimento e dessas informações. E também deixar registrado, conforme foi dito pela senhora durante a palestra, durante a apresentação, dessa necessidade do trabalho em conjunto dos entes federativos, né? E eu revendo aqui a legislação, a nova lei do gás, lá, inclusive nos atos das disposições transitórias finais, lá no artigo 45, ela fala que a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energias e da ANP, vai se articular com os estados e o Distrito Federal para a harmonização e aperfeiçoamento das normas atinentes à indústria do gás, inclusive com relação à regulação do consumidor livre. Então, fica aqui o compromisso não só dessa própria legislação, como também da OAB. Vai ficar de portas abertas para facilitar essa articulação de Estado e União. Inclusive, eu estou com uma audiência marcada com o secretário de Minas e Energia aqui do Estado, e também já vou marcar, já vou deixar aqui o compromisso que, com a própria ANAS, nós vamos marcar também uma audiência com a própria Assembleia Legislativa para iniciar um diálogo e um debate sobre esse tema aqui no Estado do Maranhão de forma mais aprofundada. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e muito obrigado para todos vocês que nos assistiram e nos acompanharam. Eu tenho, antes, José, da gente encerrar, eu tenho algumas perguntas aqui no YouTube que eu queria... Doutora Simone, ainda tem mais um tempinho? Sim, eu estou à disposição de vocês. Nós temos a presença do ilustre, nosso querido colega Giovanni Paiva, ele está aqui acompanhando pelo YouTube. Ele não me fez uma pergunta difícil, não, né? Daquela do tipo que me apertou sem me abraçar. Giovanni, juízo, hein? Pois é, Simone, você já conhece. Você sabe que o perigo é esse, né? Dê dinheiro, mas não dá intimidade. Esse é o risco. Ele fala o seguinte: dê uma dica ao povo do Maranhão, doutora Simone. Há procuras na ANP pela introdução do gás natural no Estado? Outra pergunta que nós temos do Rômulo Ezo, que trabalha com hidrocarbonetos na Califórnia, tá? Ele acompanha todas as nossas discussões aí de transportes e energia. Americano já esteve no Maranhão, já esteve no Brasil para falar sobre hidrocarbonetos. Doutor Araújo, quais são as políticas em relação à transição para o hidrogênio e transportes? Se tiver também. E também temos do Dalmo Amorim, que diz: a sociedade está reclamando hoje das termoelétricas, em vez do esperado apoio à geração por gás, especialmente pelas renováveis solar e eólica. Isso é apenas política? E demais aqui participando, nós tivemos participação de várias pessoas aqui, de várias comissões, também doutor Jardel, Marinel, Anne Lamara, Giovanni, Mise, muito bom estar. Ana Graziella, a participação muito boa de hoje, vai ficar aqui, muita gente ainda vai assistir essa live. Então, são essas perguntas, doutora. Pode acompanhar aqui no YouTube. Quer que eu repita? Se não, não precisa. Eu acho que, veja se eu entendi. Eu vou tentar responder por mais ou menos 4 ou 5 perguntas. E se eu deixei alguma coisa para trás, vocês retornam, tá bom? Bom, começando pelo meu querido amigo Giovanni. Giovanni, veja, nós temos um compromisso trazido pela lei, né? Eu chamo de compromisso, mas na verdade é uma obrigação de fazer uma harmonização. Então, o que tem feito, existem dois estratos decisórios nessa governança. Existe um extrato do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás, criado lá em julho de 2019, do qual a agência é parte. Esse comitê é coordenado pelo Ministério. Então, já há em curso uma ação liderada pelo ministro, que mandou correspondência a todos os governadores dos estados e do Distrito Federal, conclamando esses governadores, o ministro Bento assim o fez, para que façam um compromisso de adesão a esse pacto nacional. No segundo aspecto, no extrato, no nível da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, comandada pelo doutor José Mauro, foi encaminhada uma carta a todos os secretários de
energia e mineração, a exemplo do secretário do Maranhão, para juntos construirmos esse pacto, né? Uma das coisas mais legais do Gás para Crescer, do novo mercado de gás, é que tudo foi construído com os segmentos da sociedade, representada por diversos segmentos, agentes econômicos, consumidores, grandes consumidores, pequenos consumidores, indústria, associações de classe, etc. Então, nesse sentido, Giovanni, hoje a gente tem 2 instrumentos que têm sido os instrumentos que nós temos lançado mão, aí sim como agência reguladora, nessa relação regulador federal e reguladores estaduais. Um instrumento é o Manual de Boas Práticas Regulatórias. Esse manual é digamos assim, um manual geral que decorre da lei das agências, onde a agência, a ANP, oferece às demais entes estaduais o seu fazer regulação, né? Como é que ela faz regulação, né? Como é que ela imagina que é fazer regulação? E então esse é um manual, eu diria, de caráter geral. Grande parte das agências estaduais são agências intersetoriais. Em geral, elas são agências de gás, de energia elétrica e saneamento, algumas de transporte também, né? Então, a gente, de certa maneira, está oferecendo fazer regulação. E o segundo ponto de contato é um manual específico produzido pelo Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás, que é operacionalizado pela ANP, que é um manual em cumprimento à Resolução 16 de 2019, a resolução que estabeleceu, né, o mapa da mina da transição, que determina a ANP estabelecer diretrizes para a regulação, como sugestão, né, para a regulação eficiente dos serviços locais de gás canalizado. E aí a gente tem várias interações. Então, tem estados, a exemplo do meu estado, que é o estado de Sergipe, que eu me orgulho muito, que daqui a pouco vai lançar uma regulação completamente aderente, né, já não crescendo, completamente aderente à regulação preconizada pela nova lei do gás. E é um estado com o qual a ANP já tem um acordo de cooperação técnica. Nós tivemos uma interação muito forte com o estado do Espírito Santo para construir um novo contrato de concessão da distribuição. Nós interagimos com Santa Catarina, nós interagimos com o Mato Grosso do Sul, com Minas Gerais, com São Paulo, com o Rio Grande do Norte, uma interação muito forte, com o Ceará, com a Bahia, com Alagoas. E estamos de braços abertos para interagir com o Maranhão, assim que o Estado do Maranhão quiser. Porque, como eu disse, é uma regulação altiva, integralmente da competência do Estado. Tá? Nós estamos firmando mais um acordo de cooperação técnica agora com o Rio de Janeiro, e a gente imagina que possa fazer isso com todo o Estado que acorrer à agência, e nós estaremos sempre dispostos a ajudar. Então, em relação ao nosso Maranhão, estamos de portas abertas, doutor Giovanni, e esperamos contar aí com eu diria assim, com a rica contribuição da OAB como essa ponte de contato. Bom, o segundo ponto diz respeito, se eu me lembro, aquele que mora nos Estados Unidos. Qual foi a pergunta dele? Ele faz a pergunta em relação quais são as políticas em relação a transição energética e o hidrogênio, não é isso? Isso mesmo. Isso. Agora me lembrei. É o seguinte, eu queria, se vocês me permitem, gastar 1 minuto com storytelling, né? Com história de vida. Quando eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, eu estava vindo da academia, né? Estava terminando o doutorado, então eu estava ali com aquela cabeça assim, meio servidora pública tipo burocracia weberiana completamente insulada, e meio academia, né? Lembrem que eu comentei com o doutor Luiz que eu vim fazer doutorado para ser professora. Bom, e aí nós estávamos, naquela ocasião, com um grande acordo guarda-chuva energético firmado entre o Brasil e os Estados Unidos para desenvolver a economia do hidrogênio no Brasil. Assim, eu tive a honra, o prazer de, em abril de 2005, coordenar, elaborar e lançar, junto no Ministério, o Roteiro Brasileiro para a Economia do Hidrogênio. E ali eu fiquei trabalhando, né, cuidando de projetos, como o projeto do ônibus hidrogênio lá em São Paulo,
E até que em 2016, os requisitos do Gás para Crescer me impediram de continuar com essa tarefa. Eu era a mina do hidrogênio lá no Ministério da Energia. O melhor era uma menina, entendeu? Olha, cadê a mina do hidrogênio? Cadê a moça que sonha longe, assim? Mas por razões, né, de capacidade mesmo de dar conta, essa atividade saiu da área de petróleo e gás natural e foi para a área de planejamento energético, que faz todo sentido. E ela estava na área de gás natural porque, no Brasil e no mundo, a tecnologia mais madura para produzir hidrogênio é a reforma do gás natural, que é uma tecnologia secular, que se faz enormemente nas nossas refinarias, seja para produzir hidrogênio industrial, seja para produzir como gás industrial, seja para produzir hidrogênio para hidrogenação, alimentos hidrogenados, margarina, nossa clássica margarina, ou seja para fazer hidrotratamento, que é a forma que você reduz o teor de enxofre nos combustíveis e faz com que os combustíveis sejam, por exemplo, os denominados S10, né, que são os combustíveis de exportação. Muito bem. Ali em 2016, eu fiquei na pré-história do hidrogênio. Por que eu digo que é a pré-história? Porque é impressionante o que aconteceu nos últimos 5 anos, que deu até cor ao hidrogênio. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora tem hidrogênio azul, hidrogênio verde, hidrogênio turquesa, hidrogênio cinza, hidrogênio rosa. E quando lá em 2005 nós pensamos onde estaríamos no hidrogênio no futuro, a gente sempre foi capaz de enxergar 2 elementos essenciais. Que nós começaríamos com hidrogênio a partir do gás natural, o famoso hidrogênio azul, ou hidrogênio turquesa. O azul turquesa, né, doutora Nájila? Só nós mulheres que conseguimos fazer essas definições, né, porque os homens, em termos de cores, são um pouquinho daltônicos, assim. Então, e chegaríamos um dia no hidrogênio verde, que era aquele hidrogênio principalmente produzido a partir de biomassa, ou de energia eólica, ou de energia solar, e quem sabe até de energia hidrelétrica. Como visionários fomos, né? Se pudéssemos viajar numa máquina do tempo, ou fazermos De Volta ao Futuro, não imaginaríamos que aquele sonho tão distante podia se transformar no hidrogênio verde. Então, nesse sentido, o que temos hoje, né? Temos no hidrogênio uma face para perenizar as nossas reservas de gás, no sentido da exploração e produção, porque será certamente uma forma de reduzir, de diminuir a emissão de CO2, na medida em que você se aproveita de que é a molécula de metano a que tem a melhor relação carbono-hidrogênio, né? É um carbono para 4 hidrogênio. Então, sim, o gás natural será naturalmente uma fonte importante do hidrogênio, o denominado hidrogênio azul, ou hidrogênio turquesa, ou azul turquesa, para depois chegarmos no futuro integralmente ao hidrogênio verde. E uma riqueza que temos, né? Nós temos uma matriz energética absolutamente diversa e predominantemente renovável. São 48% contra 14% no resto do mundo. Então, isso nos distingue do resto do mundo, e isso faz com que, certamente, a nossa transição energética, que já é uma realidade, se dê de uma forma possivelmente mais acelerada que os demais países. A terceira pergunta... Excelente. A terceira pergunta é do Dalma, ele fala o seguinte: a sociedade está reclamando hoje das termoelétricas, em vez do esperado apoio à geração por gás, especialmente pelas renováveis solar e eólica. Não sei se eu entendi. Isso é política apenas, doutora Simone? Não, olha só, eu não sei muito bem em que sentido o doutor Dalma falou em política, mas a gente faz política pública. A gente não mais, eu, né? Naquela vida passada eu fazia política pública, agora eu só implemento. Mas vejam, a gente está falando de política energética, e desde a resolução 10 de 2016, e que foi, digamos assim, pacificado ou consolidado na resolução 16 de 2019, o Conselho Nacional de Política Energética, que é quem fala de política energética, já deixou claro a integração entre o gás natural e aquelas fontes renováveis, notadamente aquelas fontes que, a exemplo da energia eólica e da energia solar, são denominadas fontes intermitentes. São as fontes da natureza. Ninguém controla a natureza, graças a Deus, né? A natureza tem uma força própria.
E você precisa garantir um equilíbrio, um balanceamento e uma perenização. E esse é o papel especial do gás. Então, assim, dentro de uma diversa matriz energética, você terá espaço para todas as energias. E você terá, sobretudo, espaço para que elas integrem-se entre si. Assim é que o mercado de gás, ele coloca entre os seus pilares a integração do setor elétrico com o setor de gás. Acho que eu respondi tudo, não foi? Excelente. Vamos passar só para a última pergunta agora da noite, para a gente poder fechar o nosso webinar. É do Rodrigo Botão, ele pergunta a sua opinião sobre a utilização da tecnologia de blockchain nos contratos de gás natural a partir do novo mercado do gás, novo marco legal do gás. Caraca, que pergunta difícil, hein? O pessoal quer respirar. Tá vendo, doutora Simone? Olha só, o blockchain é um novo modo digamos assim, de estabelecer essas relações que se dão, especialmente no que a gente chama de indústria 5G, ou no tempo em que você claramente está fazendo não só uma transição energética, mas também uma transição digital. Eu diria que esses contratos, eles certamente, essa forma de fazer contrato, certamente tem muito a ver com uma solução que vai ser adotada para o mercado de gás, que são as plataformas eletrônicas, tá? Hoje a gente já tem uma plataforma eletrônica de contratação bilateral oferecida pela transportadora do Brasil, a transportadora do gasoduto Brasil-Bolívia, a TBG, que é o POC, ou a POC, que é a plataforma de oferta de capacidade. Nesse lugar, de forma eletrônica, compradores e vendedores de capacidade dão ali informações relativas às suas necessidades, ou seja, oferta e demanda de capacidade. Eu não tenho suficiente conhecimento para dizer que essa plataforma ela é uma plataforma apoiada ou vinculada numa blockchain, mas eu diria para vocês que certamente, se ela não o é atualmente, ela evoluirá para este momento. Então, sim, esse modelo ou essa modelagem é muito perfeita e parece muito com o presente e o futuro do mercado de gás, do ponto de vista da forma como se dará as contratações e como serão definidos os denominados contratos padronizados, que foram muito bem destacados aqui pela doutora Nájila. Muito obrigada, doutora Simone. Antes de eu passar para o doutor José Luiz encerrar, já fica aqui o convite para você vir falar conosco novamente aí daqui a alguns meses, para a gente manter esse diálogo correndo, também ter o apoio do Estado na implementação dessa nova lei e na expansão, tanto do gás natural como do setor de energia, expandir esse setor. E eu quero aproveitar para agradecer ao OAB do Maranhão, agradecer em nome da pessoa do doutor Tiago Dias, que é o presidente da OAB, e toda a nossa equipe do Rachid Maluf Advocacia. Em especial, quero agradecer a Giovanni Paiva, que te contactou, que fez essa ligação, que fez esse contato aí conosco. Giovanni, muito obrigada. E ao Mário Povia também, que antes de eu contactar o Giovanni, o Mário, que também trabalhou conosco no ANTAC, que fez esse contato, esse círculo aí, para a gente debater esse tema tão importante para o nosso país. Doutora Simone, muito obrigada, foi um grande prazer te ter aqui conosco. Doutor José Luiz, que eu tenho sempre também de trabalhar, uma satisfação de trabalhar junto contigo, tanto na OAB quanto no escritório. Pode ficar à vontade para encerrar nosso webinar. Boa noite, muito obrigado. Doutora Simone, muito obrigado. Boa noite, obrigado por todo mundo que participou e acompanhou esse nosso webinar hoje. Boa noite. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Por favor, saúde para todos, se cuidem, né? Mais do que nunca, a saúde transformou-se certamente no nosso bem mais precioso. Boa noite, fiquem bem, fiquem com saúde. Muito obrigada pelo honroso convite. Estamos aqui sempre à disposição. Boa noite, abraços pessoal. grandes. Muito obrigada. Boa noite.